Um dia, um menino chamado Lois, de apenas 3 anos de idade, estava na oficina do seu pai. O garoto estava ali, vendo seu pai fazer arreios e selas. Quando ele crescesse, queria ser igual ao pai. Tentando imitá-lo, tomou um instrumento pontudo e começou a bater numa tira de couro. Bater com força numa tira de couro. O instrumento escapou da pequena mão do garoto, atingindo-lhe o olho esquerdo. Rapidamente, a infecção se alastrou para o olho direito e o pobre garoto ficou totalmente cego. Com o passar do tempo, embora se esforçasse para se lembrar, as imagens foram gradualmente desaparecendo e o garoto não se lembrava mais das cores. Aprendeu a ajudar o pai na oficina, trazendo ferramentas e peças de couro. O garoto ia para a escola e todos os seus colegas, também os professores, se admiravam da sua memória. De verdade, ele não estava feliz com seus estudos. Não, esse garoto queria ler livros, escrever cartas, como todos os seus colegas. Um dia, ele ouviu falar de uma escola para cegos na capital. Aos 10 anos, Lois chegou a Paris, levado pelo pai, e se matriculou no Instituto Nacional para Crianças Cegas. Ali havia livros com letras grandes em relevo. Os estudantes sentiam pelo tato as formas das letras e aprendiam as palavras e frases. Logo, o jovem Lois descobriu que era um método limitado. As letras eram muito grandes. Uma história curta enchia muitas páginas. O processo de leitura era muito demorado. A impressão de tais volumes era muito cara. Em pouco tempo, o menino tinha lido tudo o que havia na biblioteca. Ele era um garoto muito inteligente e ele queria mais. Ele queria mais, queria muito mais. Como ele adorava música, tornou-se estudante de piano e violoncelo. O amor à música aguçou o seu desejo pela leitura. Queria ler também notas musicais. Passava noites acordado, pensando em como resolver o problema. Esse garoto determinado ouviu falar de um capitão do exército que tinha desenvolvido um método para ler mensagens no escuro. A escrita noturna consistia em conjuntos de pontos e traços em relevo no papel. Os soldados podiam, correndo os dedos sobre os códigos, ler sem precisar de luz. Ora, se os soldados podiam, os cegos também podiam, pensou o garoto Lois. Ele procurou o capitão Barbier, que lhe mostrou como funcionava o método. Fez uma série de furinhos numa folha de papel com um furador muito semelhante ao que cegara o pequeno. Noite após noite e dia após dia, Lois trabalhou no sistema de Barbier, fazendo adaptações e aperfeiçoando o método. Suportou muita resistência. Os donos do instituto tinham gasto uma fortuna na impressão dos livros com as letras em relevo. Não queriam que tudo fosse por água abaixo. Não. Com persistência, Lois Braille foi mostrando seu método. Os meninos do instituto se interessavam. À noite, às escondidas, iam ao seu quarto para aprender.
Finalmente, aos 20 anos de idade, Lois chegou a um alfabeto legível com combinações variadas de 1 a 6 pontos. Finalmente, o método Braille estava pronto. Isso mesmo, Braille é o sobrenome de Lois. O sistema permitia também ler e escrever música. A ideia acabou por encontrar muita aceitação. Semanas antes de morrer, no leito do hospital, Lois Braille disse a um amigo: "Tenho certeza de que minha missão na Terra terminou." 2 dias depois de completar 43 anos, Lois Braille infelizmente faleceu. Nos anos seguintes à sua morte, o método se espalhou por vários países. Finalmente, foi aceito como um método oficial de leitura e escrita para aqueles que não enxergam. Assim, os livros puderam fazer parte da vida dos cegos. Tudo graças a um menino imerso em trevas, que dedicou toda a sua vida a fazer luz para enriquecer a sua e a vida de todos os que se encontravam privados da visão física. Há quem use suas limitações como desculpa para não agir nem produzir. No entanto, como tudo nos deve trazer aprendizado e sabedoria, a sabedoria está justamente em superar as piores condições e realizar o melhor para si e para os outros. Amigos, esta é a história de Lois Braille. Lois Braille, um garoto imerso em trevas que criou um método que ajuda até hoje milhões de cegos em todo o mundo. Pense nisso.